A paz do Senhor, igreja. Amém? Boa noite. É uma honra estar aqui, como boca de Deus, para compartilhar algo que o Senhor já vem ministrando no meu coração há um tempo. Eu queria que você fechasse seus olhos e, em concordância com a oração do pastor, primeiro, abre seus olhos. Nada sendo nada. Quantos aqui vieram ou estão numa semana que precisa de um milagre ou de um mover sobrenatural da parte de Deus? Quantos aqui, num lugar de maturidade, conhecimento, entendimento, entendem que precisam de um agir de Deus sobrenatural? Então eu quero que você feche seus olhos. Quero que você agora comece a inclinar o seu coração para o Senhor e dizer o quanto você é dependente dEle, o quanto você precisa dEle, e o quanto essa situação, se não for a mão de Deus, não tem o que fazer. Se não for um posicionamento de confiança, de fé radical, de obediência radical, não tem o que ser feito. Pai, nós te amamos, nós amamos o teu nome. Nesta noite nós damos lugar para o Senhor. Pai, que nós possamos diminuir, assim como o pastor já falou, para que o Senhor cresça em nós e o Senhor faça em nós e através de nós. Nós entregamos para o Senhor nossos medos, nossas preocupações, as nossas dificuldades, os nossos anseios, para que o Senhor faça da tua vontade, assim aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós iremos discorrer uma história muito conhecida, mas que toda vez que nós lemos, assim como a palavra diz, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, é um texto que particularmente o Senhor fala muito comigo toda vez que eu leio. E eu não sei para você o que o Senhor já falou com você através desse texto, mas nessa noite, eu creio que o Senhor tem para você uma dose de ânimo, uma dose de encorajamento. Como o pastor mesmo disse, eu já estava escalada já faz alguns meses, e eu vinha buscando em Deus o que ministrar, e eu não sabia o que falar. Isso há 2 meses atrás. E aí me deu um surto. Eu falei: Gustavo, eu não tenho o que derramar, eu não tenho o que levar. Ele falou: calma, amor, faltam 2 meses. Eu falei: mas não interessa, eu preciso de algo. E a sensação que eu tinha é que realmente eu estava vazia. E eu comecei a buscar no Senhor e trazer à memória aquilo que dá esperança, que é a própria palavra, é o próprio Deus. E essa história me impactou depois de eu passar por um evento que eu fui e teve uma ministração sobre essa história. E o Senhor falou assim: eu quero falar sobre isso nessa noite com a Igreja Família. E ainda mais buscando um posicionamento de maturidade. Então, a história que nós vamos falar é sobre o profeta Eliseu e uma mulher que habitava lá em Sunem, uma sunamita, e que Deus usa o profeta para abençoar a vida dela com um filho. Isso está em 2 Reis, se você quiser anotar. Nós vamos discorrer os versículos, mas é 2 Reis 4, do versículo 8 ao 37. E eu vou falando com vocês, mas eu quero que você fique sensível para o que o Senhor vai falar nessa noite. O Senhor quer nos mostrar, a partir dessa ministração, desse texto, sobre diferença de habitação e visitação da presença de Deus, do Espírito Santo. Essa mulher, a gente vai ouvir nessa ministração e nós vamos ver alguns personagens. Nós temos uma mulher, nós temos um profeta, nós temos um servo, nós temos um filho e nós temos a presença de Deus. E essa mulher, para te contextualizar, nós vamos ler, ela está buscando um tempo de maturidade. E ela age com maturidade na realidade de vida dela. Era uma mulher bem conceituada, rica, sem nenhuma carência, bem localizada, mas algo dentro dela ansiava por algo diferente. E essa diferença era a presença de Deus. E eu quero ler com você a partir do versículo 8. Eu estou com minha Bíblia aqui, mas eu vou ler com
vocês aqui na tela. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer o pão. E sucedeu todas as vezes que passava por ali e entregava para comer pão. Entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Repete comigo: um santo homem de Deus. Amém. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se até aquele quarto e se deitou. Aqui nós podemos já enxergar que ela entendeu que havia algo diferente nele. E aí já entra para você um pulo do gato sobre maturidade. Ela passou de um lugar de imaturidade, de um lugar raso, de entender que, opa, eu reconheço que ele é homem de Deus e eu estou servindo pão para ele. Ou seja, toda vez que o profeta Eliseu vinha a Sunem para fazer ministério, ela com o seu marido o acolhia e servia uma janta, servia um almoço. Só que algo dentro dela diz: ei, a janta e o almoço já não são mais suficientes. Ele precisa de um quarto. Ele precisa de um espaço. Ela reconhecia o que ele carregava. E eu quero falar para você que é da vontade de Deus que você viva o sobrenatural naturalmente. Aquela mulher, ela não tinha carência. Mas o profeta, ele enxerga algo nela. E eu quero dizer algo para você que eu e a Bianca ouvimos desde criança. Não vou falar a Ana, porque ela veio depois de uma fase. Mas eu e a Bia sempre ouvimos dos meus pais a seguinte frase: a porta que você honra aponta o seu destino. A porta que você honra aponta o seu destino. Isso não está na Bíblia, assim, nessas letras. Mas essa mulher entendeu: a porta que eu honro vai apontar o meu destino. E aquela mulher, na ótica natural, não precisava de mais nada. Mas algo dentro dela, ela não era carente, mas uma carência dentro dela apontou para uma necessidade de não somente servir uma janta para o santo homem, para a presença de Deus, mas sim um lugar para que ele morasse. Ou seja, o Senhor quer nessa noite que você desperte, para que você saia de um lugar de: ei, Senhor, eu só quero um culto, eu só quero pão na mesa, e agora eu quero, Senhor, habitar na sua casa. Eu quero habitar na sua presença. Quantos aqui conseguem entender isso? E esse processo exigiu que a fé dessa mulher sunamita fosse esticada para uma mudança e para um lugar de posicionamento sobrenatural. A fé radical, a confiança radical, é quando você para de acreditar em você mesmo e começa a acreditar no Senhor. A fé radical é quando você entende que você está fora de controle para permitir que o Senhor acesse todo o controle da sua vida. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos despertar para um lugar de maturidade, para caminhar para uma fé radical. Obediência radical, obediência não é obediência se não for total. Não existe obediência parcial. Ou obedece ou não obedece. E o Senhor, Ele quer para o ano de 2026, o Senhor, Ele quer para o dia de 25 de fevereiro, que você, que eu, entenda que nós devemos avançar para um lugar de habitação e não de visitação. Porque é muito fácil receber o Senhor, ter um Shaba, vir aqui na frente, receber uma oração, todo o culto, vem no apelo, e o intercessor ora, e aí acaba o culto e você vai embora. E é isso. E foi uma janta que o Espírito Santo te serviu. O Senhor, Ele nos convida para esticar a nossa fé, para entender que nós não estamos no controle de nada, e sim Ele está no controle. E essa mulher foi esticada, porque você vai ver agora nos versículos seguintes, versículo 12. Versículo 12 diz assim:
Peraí. Tá lá? Então disse ao seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? Quer que façam bem para você? Fale bem da família? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi, que era o servo do profeta Eliseu, disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Por isso, disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, daqui 1 ano, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a sua serva. E concebeu a mulher, assim como o profeta disse, e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os seus segadores. E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à mãe. Gente, só abre aspas aqui. Você viu que o pai, quando não sabe o que fazer, manda para a mãe, né? Então, os sacerdotes vão... E tomou-o e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Quero que a gente pare por aqui. Este momento fez com que a fé dessa mulher fosse esticada. Porque ela falou para o profeta: ei, eu não quero filho. Não minta para mim, porque meu marido já é velho. Não minta para mim. Mas o profeta disse. E o profeta, você sabe que naquela época, o profeta era a própria boca de Deus. Então, o Senhor, a primeira chave, o primeiro ponto que eu quero destacar com você é sobre discernir espírito. Discernimento. Essa mulher discerniu aquele homem. Ela discerniu a unção que ele carregava. Mas quantos de nós temos buscado discernimento com muita informação e pouca unção? Nós estamos confrontando a Deus com muita informação, porque eu quero, porque eu devo, e a promessa, e o voto. Ei, mas e a unção, você está buscando? Essa mulher deixou a informação de lado, e ela buscou a unção. Ei, Senhor, profeta, não minta para mim. Mas ela confiou, ela falou assim: não faça nada. Ela falou: não minta para mim, eu não preciso de nada, eu não pedi filho. E o profeta declara algo sobre a vida dela. E aquilo acontece num determinado tempo. Isso faz com que a gente entenda, discernindo o Espírito, que a unção nos alinha ao agir de Deus. O Senhor nos chama nessa noite a colocar uma demanda profética diante de Deus. Nath, mas como assim colocar uma demanda na mão de Deus? Lembra que eu falei no começo? Qual que é o seu problema? O que você está buscando? É isso aí. Coloca diante de Deus. Para de falar, para de informação, para de falar muito. Corre para a unção. Maduros buscam o lugar correto. Maduros acessam a fonte correta. Maduros não negociam. Maduros vão direto na fonte. Ei, quem foi que deu o filho? Foi o profeta? Ei, profeta, vamos lá, o menino morreu. O que eu faço agora? Estou avançando um negócio aqui, gente. Quando o Espírito Santo está assim, né? A gente vai avançando. Glória a Deus. Você está sendo ministrado já nessa noite? Ela não estava contente somente em servir refeições. Ela quis um quarto. Ela entendeu que o serviço é um meio e não um fim. O serviço me prepara para a eternidade. Se você é maduro, você vai entender que o que você serve te aponta para a eternidade. Aquela mulher entendeu que, olha, reformar, cozinhar é simples. Eu cozinho, eu lavo louça, eu sirvo, ele vai embora. Reforma,
Aponta para o avivamento, aponta para a unção. Reforma tem que construir quarto, tem que derrubar a parede, tem que carpinar. Reforma vai ter que ter um habitante diferente nessa casa. E quando chega alguém diferente, eu tenho que moldar tudo para conviver com alguém diferente. Então, se chegou um santo homem, eu não posso viver mais como eu vivia antes. E como ela entendeu isso, a natureza de Deus trouxe a realidade dos céus, que é milagre. Ela entendeu que quanto mais ela dava, mais ela recebia. Lá em Marcos 9, não precisa abrir, testifica sobre isso. Marcos 9, 5, diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas. Desculpa, Marcos 9, 35. Eu li o Marcos 9, 35. E ele assentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então, se você entende que você quer liderar, você que foi chamado para esse ano, para liderar alguém, para liderar um ministério, para ser relevante no reino de Deus, para assumir a grande comissão, você tem que entender. Você quer liderar? Sirva. Você quer liderar? Arrume um quarto. Você quer liderar? Faça habitação para a presença. Não tem unção sem serviço. Não tem unção sem entrega. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso não é barganha. Isso não é negociação. Isso é princípio. E essa mulher entendia sobre princípio. Quando você discerne a unção, você passa do seu desconforto. E ela sabia disso. Ao hospedar a unção, ela entendeu que isso ia requerer algo. E isso é muito importante, sabe por quê? Muitas vezes o Senhor não está respondendo um milagre contínuo para você, porque se Ele responder, você vai ficar numa zona de conforto. Então o Senhor, Ele quer te esticar, milagre após milagre, para que você levante e você vá atrás. Porque se Ele pegar e resolver, você não sai do seu lugar. Amém? Estão conseguindo me acompanhar, igreja? Que eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar o Espírito Santo. Segunda chave: hospedar a unção requer reforma e transformação. Agora, com o quarto do profeta, não há mais visitação, e sim habitação. Requer sacrifício e desconforto, mas há espaço para a habitação de Deus. Quando faço espaço para Deus habitar, Deus, Ele vai buscar sempre uma maneira de te abençoar. Isso é inegociável. Quando você fala assim: Senhor, olha, está aqui um quarto para o Senhor, mora aqui. Ele vai falar assim: mas eu vou ter que fazer alguma coisa para Ele agora. Eu não ia fazer, mas como Ele me colocou como primazia, agora eu vou ter que fazer. Porque Ele não vai se contradizer com quem Ele é. Se Ele fala assim para mim, para você: se derrame, entregue, abençoe, sirva. Como Ele não vai ser o próprio caráter dele? Se Ele falar que nós temos que ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é isso. É sobre abençoar e ser abençoado. É sobre dar e receber. Eliseu agiu assim. Ele buscou maneira de abençoar aquela mulher, mesmo ela dizendo que não precisava. Esse contato com a unção profética tem que gerar em você, em mim, uma vontade mais, de querer fazer mais para Deus. É você ser impregnado pela unção de Deus. Você falar assim: Deus, eu até tento, eu faço força para não vir para a igreja, mas é mais forte que eu. Senhor, eu quero parar de servir, mas é mais forte que eu. Senhor, eu quero parar de acreditar, mas é mais forte que eu. Porque é como radiação. É um lugar radioativo. A unção profética é radioativa. E o Senhor, Ele quer que você, igreja família, entenda isso uma vez por todas. Não somente no ano da maturidade.
Não tem que esperar chegar um ano para falar assim, é maturidade, então eu vou ser maduro. É amor incondicional, então eu vou amar incondicional. Não! É amar a palavra, é amar a Bíblia, é amar o Senhor. Amando o Senhor, obedecendo os seus mandamentos e guardando sua palavra, é irradiação. É mais forte que você. É sobre não extinguir o Espírito Santo. Quando a gente perde a sensibilidade, interrompemos o mover do Espírito Santo. O que é não extinguir o Espírito Santo? É você não perdoar. É você mentir. É você não obedecer. É você deixar que as suas emoções falem mais alto que a voz do Espírito Santo, a ponto de você interromper a ação dele. Ele quer falar com você. Você está vendo um negócio. Ele está te sinalizando. Mas eu prefiro. Mas tem que perdoar. Mas eu não quero perdoar. Mas eu tenho que amar. Mas eu não vou amar. Mas eu tenho que dizimar. Mas eu não vou dizimar. Isso não é somente desobediência, não. Isso é ocultar a voz do Espírito Santo. E quando você oculta a voz do Espírito Santo, automaticamente você afasta a manifestação dele sobre a sua vida. Mas, pastor, eu fiz o voto dos 365 dias. Mas até agora nada. São 5 semanas. São 30 semanas. Mas já estamos na sexta. E agora? E o Espírito Santo? Está falando? Você está extinguindo a voz dele? Essa mulher aqui não entende. Ela ignorou possibilidades. Ela ignorou que ela era rica, que ela não tinha carência, que ela não precisava de reputação com o rei. Porque ele falou, você quer que eu fale bem para você do rei? Não preciso de nada. Automaticamente, a unção veio sobre a casa dela. Mas, a criança morre. O milagre morre. E agora o milagre precisa de um milagre. E é aí onde nós vamos entrar agora. Deus não responde desespero. Nós somos uma igreja pentecostal carismática. Glória a Deus, amém? Mas tem hora que reteté, grito, não vai mover o coração de Deus. Eu não sou contra nada, porque eu sou do reteté. Eu sou a irmã do coque com o cabelo solto. Mas Deus não tem um coração movido por desespero, mas por urgência. E a gente vai seguir o texto aqui, senão meu tempo vai embora. Quando a gente perde a sensibilidade, a gente interrompe o mover do Espírito Santo. Mal essa mulher sabia que aquela semeadura do passado geraria um milagre no milagre dela. Terceira chave, Deus responde a uma fé ousada e não a desespero. Deus quer fazer além das nossas emoções e de uma fé além de crentes almáticos. E nós paramos no versículo 20, que diz assim: e ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. O quarto ainda estava lá. Quem mora, nunca deixa de morar. Quem visita, pode nunca mais voltar. E fechou a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das suas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Lembra que nós falamos sobre a fonte? Para onde ela foi? Ela foi discutir com o marido que o menino morreu? Ela foi chamar um médico? Ela foi chamar quem? O profeta. Quem foi que deu o milagre para ela? O profeta. Lembrando que o profeta personifica-se a pessoa de Deus. E disse a ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Versículo 23, né? Tem uma outra tradução que também fala, vai tudo bem. E aqui ela mostra que crentes maduros precisam lidar com interrogações.
Nem tudo nós temos que ter respostas. A mulher não se desespera, ela vai direto na fonte do milagre. Não é um momento de consolação, mas sim um momento de ação e de manifestação do mover de Deus. Tem hora que a gente busca o pastor, o líder, até mesmo Deus, para ser consolado. E Deus está assim, filho, bora agir, bora caminha, avia. E a gente está assim, mas Deus, você está entendendo? Você tem que ouvir, pastor, você não me interpretou bem. Me ouve. Deus não quer conversar com os nossos sentimentos almáticos. Deus, Ele quer embate com a sua fé. Ela leva o garoto para o lugar do milagre, para a fonte do milagre. E eu quero te confrontar e me confrontar para mais uma coisa. Vai tudo bem. Ia tudo bem? Não ia tudo bem. Ela tinha que provar para alguém que estava tudo bem? Para quem que ela estava provando? Para ela. E às vezes você está aqui na igreja querendo provar para os outros que vai tudo bem. Não. O Senhor busca de nós palavras proféticas. Você pode falar o que for de mim, gente. Eu sou do profético. Eu sou do profético. Eu sou da oração. Eu sou do joelho mesmo. Por quê? O Senhor quer que nós tenhamos declarações proféticas. Essa mulher estava declarando profeticamente, vai tudo bem. O menino morreu, mas vai tudo bem. Não me pergunta, mas vai tudo bem. O menino vai tudo bem. Não está tudo bem. Ei, a fé que tem que ser ativada não é do seu irmão, é a sua. Quando o Senhor nos ensina sobre dom da fé, é buscar para si o dom da fé, não para o outro o dom da fé. E essa fé radical é quando nós entendemos que nós não precisamos de ninguém, nem de nós mesmos, mas do Senhor. Está tudo bem, vai tudo bem. São declarações proféticas. Um cristão maduro precisa saber lidar com interrogações. Respira aí. Fala assim, olha para o seu irmão e fala assim, você está respirando, irmão? Você está aí ainda? Não estava tudo bem para quem não tem fé. Não vai tudo bem para quem não tem fé. Não está tudo bem para quem não tem fé. Obediência parcial não é obediência. E aqui eu quero que você veja como que o papel de Geazi, o servo, faz muita diferença sobre obediência. Porque ele poderia ter comprometido o milagre daquela mulher. Às vezes você acha que você procurar o seu líder, procurar o seu irmão, um amigo maduro que vai conseguir falar coisas proféticas para você e maduras para você e não fofoca, você acha que tá tudo bem. Não. Filtrar as palavras e procurar as pessoas certas comprometem resultados. Posicionamento compromete resultado. Geazi aqui teve um papel fundamental. E aí a gente vai ver no versículo 25. E a gente está caminhando para o final. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com o seu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E disse a Geazi, isso o profeta dizendo ao servo, e eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Então, a mulher tem uma conversa com Eliseu, e Eliseu diz ao servo, cinge os teus lombos, toma o teu cajado, aí você vai repetir assim comigo, cinturão, cajado, e vai... não precisa repetir não, tá?
e vai, se encontrares alguém, não o saúde. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Pode passar, por favor. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. Pode passar. E Geazi passou adiante deles, foi na frente, e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido, e voltou a se encontrar com eles, e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. Na NVT está assim: o menino ainda não despertou. Olhe para o seu irmão e diz assim: seu milagre ainda não despertou. Geazi poderia ter comprometido o resultado da direção do profeta. O seu comprometimento, mediante uma ordem, pode comprometer o destino do seu milagre. Vai tudo bem, diante de um processo seguro, pode nos trazer um conflito. Pensa o seguinte: se Geazi não obedece, porque soaria até mal educado, tô no meio do caminho lá, aí passa o irmão: ô Caleb, beleza? Ele: ô, beleza, ô, beleza? Aí ele para: não, ô pastor, tudo bem? O que você está indo fazer? Então, tô indo lá, menino, que um menino morreu, e meu pastor falou para colocar o cajado em cima do menino, para o menino despertar. E aí eu não sei, deixa disso. Aí a fé já começa a esfriar. Aí, não, nossa, meu pastor tá louco. Aquele voto lá da arca, eu acho que não é isso não. Eu acho que foi as orações de madrugada dele, ele com Deus, negócio para ele. Passou a fé. Direção não se discute. Obediência radical é obediência integral. Obediência parcial não é obediência. Nem se considera. Então Geazi, mesmo sendo um servo, ele poderia ter comprometido muita coisa. E ele, assim como Paulo disse: fito meus olhos no autor e consumador da minha fé, e caminho para o alvo. E eu vou. Geazi foi. E sem ligar para ninguém. Amém? Estamos caminhando para o final. Deus quer estreitar o nosso caráter, entendendo que se Ele começou, Ele vai resolver todas as nossas questões. Temos mania de procurar discípulos que não vão obedecer o profeta. A gente tem mania de procurar multidão, achando que é discípulo, que não está ouvindo a voz do profeta. E aí eu te pergunto: você é discípulo ou você é multidão? Mas eu sou discípulo. Que discípulo? Porque tinha uns lá meio... E eu me incluo nessa também. Ai de nós. Então a gente quer discutir problema com quem não vai trazer solução. Meu pai sempre foi isso pra gente. A gente discute solução, não problema. Mas que não... Qual que é a solução? Vamos resolver como? Mas... Solução. Discípulos que são verdadeiros estão sensíveis para não comprometer o milagre e nem a obediência. Ela não se entrega para o desespero e vai para a fonte. E nós temos que entender que as palavras proféticas, declarações proféticas, elas pairam na Bíblia. Em Gênesis 1, eis que tudo era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. E aí, eis que ele disse: haja luz, e houve luz. E a igreja da família estava sobre a terra. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Eis que nós dizemos: haja. É sobre isso, meu irmão. Não é sobre caos. Deus não esperou um cenário propício. Ele esperou o caos. Pode ser que o seu cenário incrível seja um momento propício para Deus. Mas nem sempre vai ser. Pode ser o caos. E você vai ficar sentado esperando para você declarar o que tem que acontecer?
O evangelho começa quando nós desistimos de nós mesmos e reconhecemos que precisamos de Deus. São nessas circunstâncias extremas que precisam de mudanças radicais. Situações, quarta chave, situações extremas exigem mudanças radicais. Geazi entende a urgência e volta para Eliseu. E Eliseu também entende a urgência. E vê que não é frescura daquela mulher. E aquela mulher também entende a urgência. E fala, ei, eu sei para o lugar que eu tenho que ir. Foi uma janela de Kairós, no tempo de Deus, que Eliseu entendeu para Geazi levar a capa para o menino. Aí eu quero que você fale assim comigo. Capa. Cajado. Cinturão. Na sua missão, no seu ministério, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja de família, nas nações, até os confins da terra, na missão não tem lugar para distração. Entrou a distração, perdeu a missão. Entrou a distração, perdeu a vida, soldado. Geazi podia ter comprometido, só que Geazi estava com uma coisa muito importante. Geazi estava levando uma capa, Geazi estava levando um cajado e estava cingido com os seus lombos. A capa significa o quê? Unção. O cajado significa o quê? A autoridade. E o cinturão, a gente lembra de Efésios, o cinturão da verdade. Ele carregou a verdade e falou, não, eu vou lá. Ah, não deu certo? Ele voltou no versículo 29, ô profeta, ainda não acordou. Ainda. E aí, ele caminha. A unção com autoridade, tendo pertencimento da verdade, adianta e acelera o teu milagre. Adianta e acelera o teu destino. Só que você tem papel fundamental com a obediência, com o comprometimento do seu milagre. Porque é muito fácil passar por uns 12 dias, uma campanha, um jejum, ciclo de oração e terceirizar o seu pedido de oração. Ah, tem uma irmã lá que ora, mas eu vou dormir. Ai, foram entregar meu currículo, mas eu vou descansar. Não vou sair para procurar outro. Ei, o Senhor está te chamando para um lugar de unção, autoridade e verdade. Por último, quinto ponto e último, quando a promessa morre, é onde entra o poder da ressurreição. E aí nós vamos ler os últimos versículos. A gente parou no 29. Desculpa, pode passar? Pode passar? Aqui. Pode passar. Então, aqui no 31, só para vocês saberem, né? Porque quando a gente prepara a ministração, a gente tem outras referências também. Na NVT está assim, ele ainda não acordou, tá? Mas isso não isenta aqui a palavra. 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E eu quero que você já fique sensível. E que você comece a enxergar o seu menino morto. E quem que é você no personagem da história? Porque não é uma história fictícia. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é o seu Deus. O mesmo Espírito que estava sobre Eliseu, sobre aquela mulher, sobre o profeta, está sobre nós nessa noite. E subiu a cama e deitou-se sobre o menino. Gente, olha que bizarro. Mas as coisas de Deus são bizarras. E pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E eu quero te fazer um pequeno detalhe. A escola de Eliseu, meu amigo, foi Elias. Aqui está falando que ele ressuscitou? Não. O que aconteceu? Aqueceu. Você acha que ele ia parar?
Você acha que se para Eliseu, que recebeu a unção dobrada de Elias, aquecer não seria suficiente? Elias olhou e falou assim, ó, sabe essa nuvenzinha? Pequenina igual na mão de um homem? Vai vir chuva. Se Eliseu andou com Elias, que tinha essa pegada, o que é a unção dobrada que Eliseu vai carregar? Ele vai se contentar com o corpo aquecido? Ele ia se contentar com uma mensagem do seu servo? Ele ainda não levantou? Ele falou, não, eu já vi coisa maior, eu já vi carruagem vindo do céu, eu vou ver esse menino levantar. Pode passar, por favor. Depois desceu daquela casa e andou naquela casa de uma parte para outra, inquieto. Isso aqui diz urgência. Ele não se contentou e tornou-se a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Pode passar. E chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse, toma o teu filho. Pode passar. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Ele espirrou 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Nada do que o Senhor faz é pela metade. Que bom que Eliseu andou com Elias e aprendeu os sinais. Ele não parou até concluir. Nós não podemos nos contentar com sinais. Eliseu não se contenta com um corpo aquecido. Ele só para quando experimenta a ressurreição. O Senhor não responde a um desespero, mas uma fé madura. O Senhor precisa de pessoas nessa noite que olhem para os seus filhos, para os seus milagres, que estão precisando de milagre. Senhor, eu não pedi. Ou Senhor, eu pedi. Ou Senhor, eu não estava esperando, mas ainda não acordou. Ou Senhor, está aquecido. Está aquecido, mas ainda não ressuscitou. O Senhor, Ele quer pessoas para o ano de 2026 em diante, que olhem para o morto e só se contentem quando estiver espirrando 7 vezes. O Senhor, Ele quer pessoas maduras e posicionadas, que não se contentem com desespero, que não se contentem com gritos desesperados, com birra. Deus não atende birra. Deus não está procurando pessoas que façam sacrifícios além do que você pode, mas além do que você quer, porque sacrifício é te tirar da zona de conforto. Então ir até onde é confortável para você no jejum é fácil, não é sacrifício. E o Senhor nessa noite, Ele quer te encorajar. Tanto que eu coloquei no tema como pessoas disponíveis, pessoas suscetíveis. É o seguinte, você está disponível, você está suscetível a viver o que o Senhor tem para você, ou não. Se você não tiver maturidade para administrar a visitação e a habitação da presença de Deus, Ele pode fazer ou não. Então eu quero que você possa ficar de pé, por favor.